na Arábia Saudita, o Manchester City não tomou conhecimento do Fluminense. 4 para o Manchester City, do Fluminense. 4 para o Manchester City, 0 para o Fluminense. O Manchester City é campeão mundial pela primeira vez. E nesse momento, um princípio de confusão ali dentro do gramado. E não consegui identificar o estopim, né? Quem começou essa confusão, mas uma pequena confusão, a turma do Deixa Disso já chegou ali, aquele bolinho para afastar os burgúndios. Vitória do Manchester City e o Manchester City vence o Fluminense. No programa que começa agora, a gente vai falar muito desse jogo, sobre as variáveis desse jogo, que teve um gol com 40 segundos, né? O gol mais rápido da história dos mundiais de clube, se isso mudaria ou não o panorama da partida, caso esse gol não saísse. Teve falha do Marcelo no primeiro gol, teve falha do André no segundo gol, onde estiveram os erros do Fluminense nessa derrota. Enfim, se o Fluminense abdicou de jogar, se jogou e se isso custou caro demais. Falaremos sobre tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, indo ao vivo também até Jeddah para as entrevistas com os jogadores, entrevistas coletivas com o Fred Caldeira ao vivo aqui no programa. Tô junto mais uma vez de Ricardinho Martins, Mauro Betting e Bruno Formiga junto comigo. Estávamos assistindo o jogo que acabou de terminar nesse momento e fato é que o Fluminense por 20 minutos jogou futebol. 25. Chegou a ter 70%, 75% de posse de bola. Aos 20 minutos cravados, o Fluminense tinha 75% contra 15% de posse de bola do Manchester City. Vencia por 1-0 o City, é verdade, mas o Fluminense tentava, né, ter mais volume de jogo. Depois disso, não sei se foi cansaço, não sei exatamente o que foi que aconteceu. Queria ouvir vocês. O que vocês acharam aí do jogo? Boa noite, Ricardinho, tudo bem? Opa, legal, boa noite. Help me, help you. Um abraço pra você, Formiga. Boa tarde. Pro Mauro. Boa tarde. Quase boa noite já, né? Não sei nem 5 da tarde. É que lá onde for o jogo já é noite, Mauro, é por isso. Assim, eu tô no fuso horário saudita. Primeiro, eu quero ressaltar aqui a coragem do técnico Fernando Diniz. Eu e Bruno Formiga e eu falamos que o Fluminense não ia mudar a maneira de jogar e o Fluminense não mudou. O Fluminense jogou da maneira que vem atuando com o Fernando Diniz há muito tempo. Daqui a pouco o Mauro explica qual que ele acha que foi a mudança. Claro que tomar um gol com 40 segundos é muito dolorido, do seu principal nome, a sua principal referência, que é o Marcelo, que erra na saída de bola, aí você toma um gol. Eu não sei se o Fluminense ia atuar de uma outra maneira ou não. Eu sei que o Fluminense toma o gol, dá aquela respirada e eu tô com o Mauro. Joga dos 5 aos 15 minutos, aos 20 minutos melhor do que o City. Mas aí parou por aí, né? O City acha o seu segundo gol, entre aspas, num gol contra do Nino, faz 2-0, aí pro segundo tempo o Fluminense vai pra roda. O Fluminense não consegue jogar, o City tem a bola, faz 3, faz 4-0, ganha o melhor time, a diferença técnica ela é muito grande de um time para o outro. Nesse momento, os jogadores do City comemoram muito o título dentro do gramado, mas eu quero ressaltar aqui a coragem de Fernando Diniz. Está de parabéns o técnico do Fluminense, que não teve medo. Tomou um 4-0, mas quando teve que jogar e teve a bola, jogou. Aliás, tenho certeza que em determinado momento, ainda no primeiro tempo, até o Pepe Guardiola deve ter dito: PQP, esses caras são abusados, hein? Porque o Fluminense, só o Fábio deu 2 dribles dentro da pequena área. Então o Fluminense jogou aquilo que eu imaginava que ele ia jogar. Enfrentou o City de igual para igual, tomou 4-0. Aliás, grande atuação do Fábio também, como a gente já imaginava, né? Na bola, na posse de bola, não e no futebol, no resultado, né? né? Exato, na posse de bola. O Fábio fez grandes defesas, como a gente já imaginava que fosse acontecer, né? Mas ainda assim insuficiente para o Fluminense. Formiga, boa tarde pra você, já que eu fui taxado aqui pelo Mauro Betting, né? 5 da tarde ainda. E aí é o seguinte... Nem 5 da tarde. Num jogo único, cara, não dava pra ser mais resultadista o Fluminense, tendo em vista, assim, esse penhasco e esse abismo técnico, econômico, físico entre as duas equipes, que eu acho que isso ficou bem evidente em campo hoje, você não acha? Eu acho que no segundo tempo, principalmente. O primeiro tempo, para mim, até os 25, o jogo, o Fluminense tem até algum controle de algumas situações. O primeiro gol, é óbvio que ele é impactante, mas para mim não é o primeiro problema.
O grande problema que eu acho que o Fluminense se depara com a realidade é a partir do segundo. No segundo gol, aí eu acho que os caras sentem. O primeiro, o Fluminense não sentiu. Ele segue tentando fazer a mesma coisa. Inclusive, jogando melhor que o City até, né? Durante ali aqueles 20, 25. Dito isto, o desafio físico era muito grande. O desafio de intensidade era enorme. O de preenchimento de campo também era gigantesco. E o segundo tempo, acho que ficou escancarado esse penhasco e esse desafio. Dito isto, eu acho que não é pedir outra coisa do Diniz que não seja o que ele acredita de futebol. Eu acho que ele não ia ser resultadista, como ele nunca foi. Ele seria, no mínimo, contraditório no momento em que ele está no maior palco que a carreira dele o levou. E ele chegou até esse palco com convicção. Não fazia sentido ele estar nesse palco e manteve mudar a sua convicção, né? E manteve a sua convicção. O que ele diz, o que a gente entende por futebol, né? O que me me chama se divertir, o que me chama só a atenção, assim, é que, às vezes, quando a gente está distante, e eu lembro, a gente fez alguns jogos na Champions, em que claramente o time inferior conseguiu incomodar em alguns momentos alguns gigantes e terminaram perdendo. Ou por muito, ou por mais ou menos, mas perderam. Essa temporada mesmo, a estreia do Real e União Berlim, eu fiz esse jogo. O União Berlim não jogou mal, mas no segundo tempo ele foi o gol do Bellingham massacrado. No último lance, o gol né? sai no último segundo. E aqui a gente bate palma, acha maravilhoso, fala, putz, olha como os caras foram guerreiros. E a diferença financeira, de investimento, de, enfim, técnica, talvez seja proporcional. Igual, ou pior, eu nem sei. Mas aqui a gente aplaude. Como quando a análise no Brasil é muito misturada com empatia ou antipatia do Diniz, clubismo, resultado, a gente, óbvio que vão tripudiar, vão criar meme, e beleza. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que o torcedor do Fluminense, ele não está envergonhado. E eu duvido que os jogadores do Fluminense, eles se olhem no vestiário envergonhado. Porque lembrou o Ricardinho, em algum momento, aqui é também cagação de regra, né? Em algum momento, no banco do City, alguém se olhou e falou, cara, não é que os caras... Os caras são bons. Cara, é isso, assim, criaram aqui, nós criamos, a imprensa brasileira, eu acho, o troféu de igual para igual, o que mostra o quão distante a gente tá dos caras. Então a gente tem que a gente se orgulha escalar, quando é pau a pau em alguns momentos. E o Como foi hoje? Eu acho que, como diz o Guardiola, né? O jogo é feito de vários jogos. Em alguns momentos desses vários jogos, o Fluminense conseguiu jogar. No geral, é óbvio que a diferença ela é gigantesca. E o City fez valer essa diferença. Sem, no segundo tempo, nem fazer muito esforço. Eu acho que o segundo tempo é muito mais o retrato da realidade entre a Europa e a América do Sul do que o primeiro tempo. O primeiro tempo, eu diria que aqui, na América do Sul, nenhum time seria capaz de sair jogando como o Fluminense saiu contra o City, a não ser o Fluminense. O que é diferente de jogar futebol. Afinal, a sair gente tá jogando falando, é uma coisa, Mauro, jogar futebol não necessariamente é a mesma mundo, coisa. Né? Que é o Manchester City, agora chancelado como o melhor time do mundo. Melhor time da Copa da Inglaterra, melhor time campeão da Inglaterra, melhor time campeão da Europa, melhor time campeão do mundo, com treinador tetracampeão do mundo. Sem o Haaland, o primeiro a conseguir, né? Primeiro a conseguir. Sem o Haaland, sem o De Bruyne. Título mundial do... Sem o Doku? Doku, mas enfim, venceu o Haaland, mas pode ajudar, né? Um cara que vai fazer gols como o Pelé, não é Pelé, sem De Bruyne, que é o Pelé belga, e o Pelé do banco, que é o Guardiola. Todo o jogo fica condicionado por um erro dos 40 segundos do maior craque da bandeira do time, um erro bizarro, infantilíssimo, um erro terrível. Uma inversão de bola. Uma inversão de bola pra ninguém. Não tinha ninguém do Fluminense em um raio de 6 quilômetros quando a bola chega no arqueiro. A gente alertou sobre isso ontem e hoje de manhã também, né? Porque o Fluminense provavelmente faria aquilo de ter a superioridade numérica em determinado espaço curto do campo. E isso poderia custar caro se o City roubasse a bola. A gente nem pensou em saída errada, que foi o caso, né? O que o Felipe Luiz falou no Charla, né? Eu acho time na Europa, mas enfim, mas é uma mas é a mesma coisa. É uma infelicidade. Mas era um Fluminense todo aglutinado do lado esquerdo, e aí o Marcelo tentou uma inversão de um lado do time. Mas isso do acontece em laterais. O Fluminense não atraiu com a bola os caras pra ali. É diferente. Mas um erro absurdo, porque não tinha o menor cabimento dele inverter, não tinha ninguém, enfim, aí dá tudo errado, né? O Ake chuta, o Fábio vai na bola, a bola bate na trave, vê o Julián Álvares impressionante de peito, com 40 segundos faz 1-0. Aí o Fluminense, em menos de 5 minutos, teve 3 saídas muito arriscadas que deram errado, mas não aconteceu nada.
Tem isso também, tem 3 saídas erradas. Três saídas erradas. Tá ruim isso aqui. Estava discutindo com o pessoal da Opta e do SofaScore, eles têm critérios muito distintos para analisar o que é drible. Para mim, o Fábio deu 2 dribles certos dentro da pequena área. Eu até mandei pro pessoal lá um recorte deles mesmo, do SofaScore, que talvez até produza esse material. Com 22 minutos do primeiro tempo, o único jogador que estava no mapa de calor com o vermelhinho era o Fábio na pequena área. De tanto que ele jogava e às vezes até um pouquinho. Tanto que a bola estava no pé dele ali, né? Chegando. Mas assim, o que o Fluminense fez dos 5 a uns 20 minutos do primeiro tempo, até tomar o gol aos 26, é notável, porque teve momentos que ficou 2 minutos com a bola, trocava, chegava, não criava. Teve aquela chegada do Cano, 16 minutos, o lance do pênalti, o lance... Tá impedido, né? Tá impedido pelo impedimento semiautomático. Mas a mecânica da construção é muito legal. Muito Enfim, boa. o Fluminense estava legal. Não estava querendo, o próprio City fez 2 lances e 2 gols. Mas o jogo acaba aí aos 26. Quando sai o gol aos 26, infelizmente tem alguns gols que fazem mal ao espetáculo. O jogo estava legal pra caramba. Saiu o gol, deu a murchada, teve aquela cabeçada do Arias aos 39, uma defesaça do Ederson, acabou o primeiro tempo, 4 chances, 2 gols pro lado, uma chance nenhum, ok. A mudança normal entre o John Kennedy, perfeito, saiu o Keno, que não estava mal, mas enfim, tinha que mudar. Só que o City volta muito melhor. Com 2 minutos, o Fábio faz 2 grandes defesas, faria a terceira com 6 minutos. Aí, enfim, aos 15, uma alteração normal, saem os jogadores mais rodados do Diniz, mas logo depois sai o gol 3-0. O Foden acabou de vez. Eu vez acho que o segundo tempo do Fluminense é afobado também. No final do jogo. O John Kennedy claramente fica tentando resolver. Você falou da confusão no final do jogo, tá até nas nossas redes sociais. O que aconteceu? Felipe Melo vai pra cima de Kyle Walker após o apito final. Ó, temos convidado aqui pro nosso Prorrogação, tá com a gente na linha, e deixa eu dar as boas-vindas pro Gabriel, lateral de, se eu não me engano, 2 passagens pelo Fluminense, e assim, passagem brilhante para muitos torcedores do Flu, um dos maiores laterais da história do clube. Alô, Gabriel, um abraço para você, Otávio falando aqui, bem-vindo ao programa. Não deu pro Fluminense, né, mas o Fluminense, a gente tá dizendo, jogou com coragem, e nos primeiros 20 minutos ali, parecia que ia dar jogo, depois desandou. O que você achou do jogo aí, ô Gabriel? Bem-vindo ao programa. Obrigado, boa tarde a todos vocês. Estava aqui acompanhando realmente o Fluminense, torcendo bastante, mas a gente sabia que a parada ia ser dura, né? Jogar contra o Manchester City, com todo esse futebol que vem apresentando há um tempo já. Então a gente sabia que ia ser uma parada dura, mas a gente viu um Inter de Porto Alegre ganhando de Barcelona, né? A gente viu um Corinthians ganhando de Chelsea, então a gente estava sempre na expectativa, mas aí aconteceu o que, na verdade, muita gente já previa. Mas o Fluminense, eu acho que foi bem, sim. Foi bem até onde conseguiu mostrar o seu futebol. Foi bem. É que jogou contra uma equipe que além de jogar junto há muito tempo, está muito bem montada. Seria a cereja do bolo, né? O que diz o torcedor do Fluminense. Eu odeio essa De expressão. certa forma, tá satisfeito. Acho que o saldo foi positivo no final pro Fluminense. Sim. Ô, Gabriel, dentro de campo, né? Primeiro, obrigado por participar. Boa tarde. Gol aos 40 segundos. Arrebenta o time? Arrebenta. Na verdade, desanima, né? Porque você tá na expectativa de alguma coisa e, de repente, apesar de você tem que entrar preparado para tudo jogando contra um time como o Manchester, porém aos 40 segundos parece que derrama um balde de água gelada na cabeça e aí você tem que correr dobrado, né? E naquele calor a gente sabe como é difícil. E o mais complicado é que não estou aqui crucificando, muito pelo contrário, Marcelo é um grande jogador e vem da sua principal referência ao erro, né? Exatamente. Infelizmente ele pegou mal na bola, a virada, a intenção foi boa, se ela vai pro Samuel, ele acaba pegando no mano a mano o lateral esquerdo do Manchester, ele acabou pegando errado, né? E aí isso acontece no futebol, só que contra time grande e time montado assim, o que erra menos a gente sabe que ganha o jogo. O Gabriel tocou num ponto que acho que é importante, que é a história do calor, do abafado e o gol cedo, e aí você vai somando isso ao modelo de jogo de cada um. É aí a hora que o jogo caótico do Diniz, eu acho que pode cobrar um preço, porque exige que os jogadores percorram muito o campo. No primeiro tempo mesmo, o Arias tendo que percorrer, às vezes dando tiro de 15, 20 metros com bola, sem ninguém próximo. Vai sair morto de sem campo, ninguém próximo. E do outro lado, o City com o jogo de posição estabelecido e o campo preenchido, às vezes a impressão que dava, né, Gabriel, é que o Rodri jogava andando. Mas não é andando, é leitura de espaço. E aí você vai matando. Exatamente. O segundo tempo é esculacho de questão física, né? Exatamente. Em times que
que gostam de ter a posse de bola, tem que saber marcar direitinho. E o Manchester fez isso muito bem. Nas 3 linhas que ele montou, ele acabou conseguindo marcar o Fluminense, e o Fluminense queria marcar o Manchester, que também gosta de ter a posse de bola, correndo nesse calor. Você marcou errado um pouquinho, você corre dobrado. Aí é complicado. Esse Rode, volante do City, que ele joga de bola, Mauro Beto, é brincadeira. Saiu muito preocupado, viu? Porque não, ele... pois é, entrada do Alexander, né? Não, que ele toca até na bola, mas eu acho que dá uma estilingada no joelho, ele bota a mão ali num lugar que, sim, aí pode ser colateral, cruzado, sei lá, pode não ser nada também, mas enfim. Torçando para que não seja. Gabriel... Oi. Não, pode ir, desculpa. Não, Gabriel, prazer sempre estar falando contigo. Ô, Gabriel, grande abraço, querido. Ô, Gabriel, você é de um tempo, você e seu pai também, 2 laterais brilhantes, históricos, de um tempo que a gente fala, claro, os clubes brasileiros